Então, pessoal, eu vou fazer um videozinho aqui, provavelmente 30 minutos, depois vou fazer outro vídeo de 30 minutos. Nesse vídeo de 30 minutos eu vou falar sobre conhecimento privado e conhecimento público. Algumas coisas que vão entrar nos dois tipos de conhecimento, tá? Depois eu vou falar. O que seria o conhecimento público? O conhecimento público é aquele conhecimento revelacional, o qual todos os seres humanos têm acesso, vamos dizer assim, ou a maioria dos seres humanos tem acesso, e é público, nos é público. Esse conhecimento é o que nós usamos para formar uma visão de mundo. Tá? Nesse conhecimento público nós temos as respostas às questões últimas da vida, em sua maioria, né? Ou na sua completude, dependendo da cosmovisão. Conhecimento público, por exemplo, na cosmovisão cristã, você tem a revelação, a Bíblia, né? Você tem a revelação geral, a revelação especial é a Bíblia, e a revelação geral. E com isso vem várias coisas que nós temos, por exemplo, o conhecimento de Deus, que são chamados de conhecimento inato. O que é o conhecimento inato? Todo mundo já sabe. Você não aprende pela observação, por mais que muitas pessoas fazem exegese totalmente fora do negócio, tá? Então, por exemplo, na revelação, tá? Você da Bíblia, você aprende sobre questões últimas da vida, sobre soteriologia, mas no conhecimento inato, algumas coisas existem. Por exemplo, os sensus divinitatis, que Calvino chama, ou o sentido divino, ou o senso de divindade. O sensus divinitatis, ele é o conhecimento do homem. Né? Não existe ateísmo real, essa é a verdade. O homem já sabe, já nasce sabendo que Deus existe. Então, quando ele olha a natureza e o céu proclama a glória de Deus, não é que eles chegam a essa conclusão pela mera observação, mas que dentro dele já existe esse sentido de divindade, e quando ele olha para a natureza, isso desperta nele esse sentido de divindade. Isso está relacionado a outras coisas que eu vou falar aqui no decorrer do vídeo, tá? Então, esse sentido de divindade, ele tem um aspecto religioso, né? E ele faz parte da imagem de Deus, né? Ele faz parte da santidade, que é um dos aspectos religiosos do ser humano, da imagem de Deus no homem. Então ele já sabe que Deus existe. Daí nós temos um outro conhecimento inato, que é o conhecimento ético, ou o conhecimento da justiça. Em Efésios capítulo 4, versículo 18 ao 24, depois isso ecoa com Colossenses 3, do 9 ao 10, você vai ver o seguinte, que o novo homem é criado conforme a imagem de Deus, e aí ele vai pontuar os fundamentos daquilo que é a imagem de Deus: justiça, santidade e verdade. Então, justiça fala de ética. Então, o homem, em Romanos capítulo 2, todos os homens, eles têm conhecimento, a obra da lei neles, dentro deles. Então, eles têm o conhecimento do certo e errado. Em Romanos 1, fala que o homem já sabe que Deus existe. Né? Não é que ele pela mera observação ele aprende que Deus existe, não, ele sabe. E quando ele observa, isso está manifesto nele, que ele sabe. É isso que Paulo fala. Então, quando ele observa a natureza, nele se manifesta. Não que a natureza dá alguma informação para ele, que Deus existe, não. Nele existe esse conhecimento, que é o senso divinitatis. Então, ele tem o sentido religioso, a santidade, né? Ele tem a justiça, que seria a ética, Romanos 2, e ele tem a verdade, que tem a ver com o raciocínio, com a lógica. Então, na sua estrutura original. Claro que o homem, depois da queda, ele teve os sentidos todos, os sentidos, as faculdades todas distorcidas pelo pecado. Mesmo assim, se você pega e esmaga, ou vamos supor, amassa uma folha de papel, ela continua sendo uma folha de papel. Então, na sua estrutura original, o ser humano ainda tem essas coisas, ele distorce, né? E assim nascem as outras religiões. O pecado é a distorção dessa natureza original. Por isso que não se trata o pecado como mera ausência, mas como corrupção. Né? É a melhor forma de definir pecado. O pecado como ausência é absurdo, mas como corrupção faz sentido. Já que nós somos criados à imagem de Deus, o pecado nos distorceu, né? E aí deu origem ao mal. É a coisa mais bíblica que nós podemos chegar sobre a natureza do pecado, no sentido
de estrutura. É claro que o pecado é transgressão da lei, mas a tendência, a distorção, a nossa ontologia distorcida, né? Ou seja, nós somos criados em verdade, originalmente, mas então agora nós temos que ser restaurados por essa verdade. Por quê? Porque na nossa estrutura houve uma corrupção. Então a gente tem a tendência à mentira, tendência ao engano, tendência ao falso raciocínio, né? As falácias lógicas, elas têm a ver com o pecado. Depois nós temos também a santidade, que é a parte religiosa. Então, o que o pecado faz? Faz o homem criar deuses para si mesmo, né? E nós temos também a parte ética. Nós distorcemos, nós achamos brechas na lei, ou então somos hipócritas, né? Temos 2 pesos e 2 medidas, já não somos mais justos. Né? A gente quer, por exemplo, ou a gente é fariseu demais e quer inventar lei que não existe, ou a gente quer escapar de um mandamento de Deus e dar desculpa. Então, se eu estou falando com o ser humano de maneira geral, mas eu não sou assim. Realmente nós somos regenerados e Deus está nos santificando e nós vamos ser cada vez mais parecidos com Jesus. Mas eu estou falando do homem estruturalmente depois da queda. E querendo ou não, mesmo nós regenerados ainda carregamos um pouco a imagem do Adão caído. Talvez carregamos até demais. Mas enfim, então o conhecimento público é esse, da revelação geral. Também é privado no sentido de revelação geral, porque é algo íntimo que todo mundo tem. Mas ele é público. Por que é público? Porque é comum a todos os homens. E o conhecimento da Escritura Sagrada é um conhecimento público, a revelação. E nela se responde coisas além de ética, né? Além de estrutura lógica, mas que vai ter uma continuidade dentro da ideia de verdade, né? Da ideia de conhecimento e também a religião correta, né? Uma correção. Então a Escritura lida muito com isso: ética, santidade, justiça, santidade e verdade, ou seja, conhecimento, ética e religião. A religião no sentido religioso mesmo da palavra. Então a Escritura vai lidar com isso, porque faz parte da restauração da nossa imagem. Né? E esse conhecimento, então vamos lá, o conhecimento público vai se encaixar na revelação, tanto geral quanto na privada, na revelação especial quanto na geral. Então o que é esse conhecimento público? É aquele que todos têm acesso, ok? Então, dentro do conhecimento público, um irmão fez a pergunta, eu vou responder. A intuição, ela se torna irrelevante. Por quê? Porque o que importa para nós todos, como seres humanos criados à imagem de Deus, e aqui eu estou falando da igreja, né? Porque o ímpio já não é mais, a gente está sendo restaurado a essa imagem. O que interessa é o que está no conhecimento público. Mas isso não quer dizer que o nosso conhecimento privado ele é excluído, ele só não serve para geral. Então, por exemplo, assim, dentro de um conhecimento privado, por exemplo, eu posso ter recebido de Deus um conhecimento mais elevado sobre alguma coisa, uma área, um aspecto da vida, tá? Até um aspecto que pareça ser indutivo, mas enfim, é algo que Deus me deu uma capacidade. Tem gente que tem capacidade para matemática, para direito, para outros aspectos da vida. E isso é um dom de Deus. Toda boa dádiva vem de Deus. E essa pessoa tem esse conhecimento privado. E esse conhecimento privado, muitas vezes, se desenvolve dentro de uma intuição também. A pessoa tem uma intuição que, sei lá, X coisa é errada, né? Não sabe explicar, ela tem uma boa intuição sobre algo. A gente não vive em base de intuição, a gente vive por base da palavra de Deus. Mas essa pessoa tem um bom palpite, vamos dizer assim, sobre essas coisas. Isso entra na parte da opinião. E a gente não pode descartar isso, nós somos seres humanos, né? Então esse tipo de... Mesmo que ela tenha essa convicção muito forte que ela está certa, isso não serve para o conhecimento público. Ou seja, ela não serve para a doutrina bíblica, não serve para corrigir nada. É algo pessoal dela. Ela pode usar, pode usufruir, vive por fé, né? Que Deus... A Bíblia promete que Deus nos guiaria toda a verdade. Que Deus... Ele nos ensinaria todas as coisas. Mas
a gente não pode confundir o conhecimento público com o privado. Tá? A gente não pode. Então, por exemplo, assim, por mais que eu tivesse, vamos supor, como é que eu vou dizer, como apelar para X ou Y argumentos, esses argumentos eles não nos servem no conhecimento público. Tá? Então não vou conseguir convencer uma pessoa a partir deles. Né? Embora eu possa até falar sobre isso, para a pessoa vai ser absurdo, vai ser asneira. Então existe uma importância pessoal, vamos dizer assim. Muitas vezes isso é muito perigoso, porque o nosso coração é muito enganoso. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, mas ela diz que Deus nos daria um novo coração. Né? Tiraria de nós um coração de pedra, nos daria um de carne. Então, um novo homem, eu acredito, aquele que é regenerado por Deus, as suas afeições e as suas inclinações, por mais que a carne ela exista, ela é corrigida pelo Espírito Santo. E aí ele continua nesse processo de correção. Então ele tem uma inclinação, vamos dizer assim, do coração dele para a justiça, voltada para Deus, para as coisas do Espírito. Então eu acredito que sim, que ele possa de alguma maneira ter impressões de Deus, mas isso não quer dizer que nós devemos ser guiados por isso. Então a gente tem que ter muito cuidado para a gente não cair em heresia, muito cuidado para a gente não cair em opiniões próprias. Então, o certo é a Escritura ali, o que ela revela, o conhecimento geral de Deus, ok. Deus me deu um conhecimento particular numa área, me deu uma habilidade particular em outra área, me dá, tipo assim, eu bato o olho na pessoa, eu sei que a pessoa não presta, muitas vezes, mas isso aí é indução, assim, não... E muitas vezes a pessoa sempre acerta. Né? Posso dar exemplos privados aqui. E aí que entra a questão indutiva, entendeu? Então a gente não seguia por isso, tá? Então o conhecimento privado, ele é muito perigoso de você cair no indutivismo. Também numa coisa chamada, que acusam muitas vezes alguns pressuposicionais de internalismo. Né? Mas não necessariamente, tá? Existe uma distinção entre internalismo e isso que eu falei sobre a pessoa ser guiada pela indução. Na verdade é o contrário, né? Então, essa basicamente é a distinção entre conhecimento público e privado. O conhecimento público é tudo aquilo que todos os seres humanos, ou todos os seres criados à imagem de Deus, ou todos os seres, têm acesso. Tem acesso de certa maneira, ou vão vir a ter acesso, ou podem ter acesso, conhecimento da revelação geral e especial. E o conhecimento privado já é algo de um dom que Deus deu para a pessoa, uma habilidade que ela tem de fazer alguma coisa, uma impressão que ela tem, enfim, ou o próprio conhecimento mesmo de coisas, entendeu? Para fazer coisas, para agir. E aí você não pode chamar aquilo de não conhecimento. Entendeu? Claro que Deus é que causa ele, né? Deus é que causa as relações, né? Dentro dessa esfera. Mas ele já não serve como regra geral, é algo pessoal, então a gente não pode lidar com isso, a gente não pode ignorar que ele exista. Existe a questão do autoconhecimento, acho que eu já tratei isso em outros vídeos, mas isso vai entrar. Por exemplo, para Gordon Clark, então, os Clarkianos, né? Os Clarkianos, vamos dizer assim. Não para o Gordon Clark em si, se você ler Senhor Deus da Verdade, ele está bem distante de muitos Clarkianos. Você tem as respostas às questões últimas da vida. Então a cosmovisão ela tem que responder de maneira coerente às respostas das questões últimas da vida, ok? Então quais são as questões últimas da vida? Ética, né? Depois que você descobre ética, você descobre que é pecador e que vai para o inferno. Soteriologia, epistemologia, metafísica, até a escatologia vai entrar, né, dentro disso tudo. Então a Bíblia ela vai responder satisfatoriamente as questões últimas da vida, mas algumas coisas a Bíblia ela não vai responder, como o autoconhecimento, como eu sei que eu sou eu, como eu sei que eu sou o Yuri, sou casado com a minha esposa, enfim, como eu tenho autoconhecimento de o que garante, né? Porque a Escritura ela fala que eu sou filho de Deus, mas e aí? Eu tenho que crer naquilo que a Escritura diz.
Mas como eu tenho essa convicção, a Bíblia diz que o Espírito testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. Então existe uma esfera privada, isso vai entrar, por isso que eu estou falando do autoconhecimento, onde Deus nos dá um conhecimento de quem nós somos. Isso de maneira geral, somos filhos de Deus, e de maneira privada. Por exemplo, você é um filho de Deus, mas você é mestre. Você é um filho de Deus, mas você é um evangelista. Você é um filho de Deus, mas você... Ou seja, está relacionado à questão de ministérios e outros domamentos? Está. Mas eu não estou falando só disso. Eu estou falando de quem você é em Cristo. Né? Esse autoconhecimento é algo que só Deus pode dar. Então a Escritura garante esse autoconhecimento, mas essa testificação desse autoconhecimento é só o Espírito Santo que pode dar. Porque senão qualquer ateu, qualquer ímpio pegava a Bíblia ali e diria que ele é crente, que ele é isso, que ele é aquilo. Não, não. Isso vem de um testemunho interno muito forte dentro de nós que nós somos filhos de Deus. Você chamar... agora, dentro da soteriologia existe algo chamado pleroforia, que é a ideia que é a convicção de que você é salvo. Essa pleroforia, digamos assim, que eles chamam na teologia, é a impressão muito forte do Espírito Santo dentro do ser humano de que ele é salvo, né? Dentro daquele que é eleito. Tá? Que vem da fé, mas é um testificar. O Gary Crampton, inclusive essas pessoas que eu estou citando, elas não são nem continuistas. Tá? Gary Crampton, ele fala que a fé é o próprio testemunho do Espírito Santo no homem. Então, para te ver, porque Deus fala, o Espírito Santo fala, ou seja, as proposições da Escritura, claro, e te gera uma convicção que ele está falando e que você é um filho de Deus. Então, esse tipo de testificar existe. Isso vai entrar dentro da esfera de conhecimento privado. Eu não posso dar a certeza que Deus deu para mim, para você. Né? Então muitas pessoas buscam, né, essa confirmação de Deus, de que eles são escolhidos. Né? E, enfim, tem pessoas que buscam e pessoas nunca encontram. Né? A gente tem que viver por fé. Muitas vezes, mas por que essas pessoas têm esse tipo de experiência? A gente não deve buscar a experiência. Se Deus quer que a gente tenha alguma experiência, Deus vai fazer, Deus é soberano. Se Deus quer que você tenha uma pleroforia, vamos supor assim, você vai ter. Se Deus quer que você perceba o testificado do Espírito Santo em você, Ele vai fazer. Então, não é algo que você deve ficar ansioso, nem te deixar fora Não. Fique em paz, creia na Escritura. E o que Deus quiser fazer, o que quer que Ele queira fazer, Ele vai fazer. Então, basicamente é isso que eu tenho que falar sobre o conhecimento público e privado. Se eu falar mais aqui, eu vou sair do que é e vou começar a entrar em outras áreas, tá? Que tem correlação, mas não é o caso agora. Então, respondendo a questão do conhecimento público e privado, é isso. Eu vou ler alguma coisa de alguns filósofos aqui, tá? Nós precisamos aí... vou falar de alguns filósofos aqui. A gente já viu bastante, né, da escola depois da igreja primitiva, né, e dos pais da igreja, né? Mas eu vou falar de alguns aqui que são... Algumas coisas a gente vai ter que rever, tá? Mas nós vamos rever algumas, tá? Mas eu vou entrar em outros detalhes aqui. Tá? A gente falou de Plotino já, dos neoplatônicos, né? Vamos falar sobre... Tá? Jâmblico, tá? Então, Jâmblico, o feiticeiro de Alexandria e a teurgia da ignorância.
Se não entende, invoque demônios. Basicamente é a ideia, né? Parece piada, mas era esse o método filosófico de Jâmblico, místico sírio do século IV. Decidiu que Plotino era intelectual demais, né? O neoplatônico, e que Porfírio era um racionalista frustrado. Assim ele lançou a bomba teosófica, misturar neoplatonismo, a aritmologia pitagórica, que a gente já viu sobre Pitágoras, né? A astrologia caldeia e práticas mágicas, uma salada gnóstica batizada de teurgia. Então, toda essa mistura aí, né? Racionalismo, neoplatonismo, aristotelismo, astrologia, bruxaria, enfim, deu origem à teurgia. Então, se a razão falha, então vamos para o ritual. O Jâmblico, ele viveu entre 245 e 325 d.C., foi discípulo de Porfírio, mas logo se rebelou, porque ele achava que o Uno era inacessível demais e que simples contemplação era insuficiente para encontrar o divino. Eu já meio que falei sobre o Jâmblico, né? Então, a solução dele era rituais, encantamentos e práticas ocultas. Por quê? Claro, nada como sacudir sinos metafísicos para chamar o absoluto. Isso aqui é, obviamente, um sarcasmo meu, né? Ele escreveu os Mistérios do Egito, que tenta demonstrar que a alma humana pode ascender ao divino por meio de atos simbólicos que rompem os limites da razão. Tá? Então, ele vai apelar para o misticismo. Como ele não consegue chegar à verdade por meio da razão, vai apelar para o misticismo. O sistema de Jâmblico é um elogio à irracionalidade espiritualizada. Ele rejeita a razão como meio último de alcançar o uno e aposta na experiência mística operativa. Tá? O paganismo. Então, ele vai ele vai acabar indo para esse lado, né, pagão, né? Quem garante que a entidade que apareceu na fumaça do incenso é o Uno e não o demônio disfarçado na nuvem? Então ele vai lá, faz o ritual dele, né? E aparece lá aquele ser lá que diz lá que é Deus ou que diz que é um anjo, né? Mas esse é o problema do empirismo. Quem garante que é? A resposta de Jâmblico: confie no processo, salto de fé. A questão aqui, ela é muito comum nas práticas judaicas que eu já havia falado. Então os judeus, eles tinham as suas, principalmente na parte da Cabala, né? Cabalá, alguns falam, eles precisavam saber o nome do anjo que guardava a porta do céu para eles ir para a próxima revelação. Então eles ficavam nesse ciclo místico, né, de descobrir o nome do anjo, né? Eles tinham sonhos e sonhavam com essa porta, que era uma porta do próximo céu, da próxima etapa de revelação. E eles estavam sempre descobrindo o nome de Deus, o nome de anjos. Isso aí é obviamente um misticismo, mas se torna uma cocaína espiritual. Todo tipo de experiência, quando você depende da experiência para viver sua vida, isso é uma cocaína espiritual, um vício. Então, obviamente aqui é algo totalmente demoníaco, né? E isso, eu aproveitei para falar sobre isso. Então, claro que a gente crê que Deus nos ensina, claro que só que quando Deus fala, a gente é a ovelha de Cristo, a gente ouve a voz dele, né? Quando Deus nos guia, nos ensina, isso aqui não é por aí, né? Mas é totalmente diferente, a gente não fica criando ritos, a gente não fica criando métodos, tá? A gente não fica criando coisas. Quando Deus quer falar, ele vai falar. Se Deus quiser falar, ele vai falar. Mas Deus não fala mais, Deus fala só pela Escritura. A Escritura ensina, lá em Isaías 54:13, que todos os filhos, né, seriam ensinados por Deus. Jesus usa isso, inclusive, para falar que aqueles que creem nele são trazidos por Deus até ele. Ou seja, existem proposições necessárias para que você creia no Evangelho. O próprio Deus ensina. Ele te guia, né, até Cristo. O Espírito Santo guia. Então, a gente não pode negar isso. A questão é, quando Deus quer fazer, ele faz. É diferente de criar um rito, um método. O que eu preciso? Não precisa nada.
precisa nada. Lê a Bíblia, creia nela e deixa que Deus vai fazer o que Ele quiser. Né? Você não precisa ficar criando métodos, ficar criando ritos. Esse tipo de coisa é absurda. Né? Então, quando o homem ele rejeita a revelação de Deus, a Bíblia, a única coisa que resta é ele fabricar a revelação dele. E essa revelação dele vai ser instável e demoníaca. Ele vai inventar uma religião, mas isso veio do conhecimento carnal dele. Então as pessoas elas gostam de dividir o carnal do diabólico. Mas não existe essa divisão, porque a Bíblia ela ensina que o diabo é o príncipe desse mundo. E aqueles que estão andando conforme o curso desse mundo, eles fazem a vontade dele. Então, quando a pessoa está na carne, ela está debaixo do poder do diabo. Então, a pessoa está possessa, a pessoa não precisa estar possessa por um espírito demoníaco, ela está na carne. Ou seja, inventar coisas da cabeça dela, né? Pensar que Deus falou e Deus não falou nada. Isso aí está na carne. Está na carne é isso. Então, quando a pessoa ela vai para esse lado, ela já está sob operação diabólica, né? Então, ela quer, por exemplo, assim, uma experiência nova, e o diabo se aproveita disso. E a carne dela, né, que é aquele ego de ser a mensageira de Jeová. E aí, então tudo isso nasce, tá? Da ideia de uma rejeição à revelação bíblica. A gente não, a nossa vida tem que estar pautada naquele conhecimento público da Escritura Sagrada. A gente não pode se pautar por nosso próprio entendimento, estribar no nosso próprio entendimento. A gente tem que ler a Bíblia e crer nela. Então, Eusébio de Cesareia, ele vai falar o seguinte: eles adoram sombras e imagens, mas não conhecem o Deus vivo, preferem os ritos egípcios ao ouvir os profetas. Aqui são os discípulos de Jambo. Né? Depois o Cipriano de Cartago vai dizer: os demônios que Jambo invoca com pompa são os mesmos que os exorcistas cristãos expulsam com a palavra de Cristo. O mundo pagão confia, isso aqui é Atanásio, o mundo pagão confia em oráculos que se calam diante do nome de Jesus. Então, a questão do exorcismo acho que eu nem preciso falar, né? Todos nós somos cristãos, a gente sabe que existem demônios, a gente sabe também que existe a questão do homem ali, mas a gente sabe que quando o homem está agindo sob sua, como é que eu vou dizer, o seu auto-engano, ele está agindo sob o poder de Satanás. Então, esse tipo de coisa é muito comum dentro da história da filosofia. Você vai perceber. Então, essa eu resolvi ler aqui justamente para pautar. Então, existe uma distinção, resumindo, entre o conhecimento público e privado. Deus nos dá iluminação sobre coisas, conhecimento privado. Eu não estou falando de mera revelação, estou falando de testemunho de Deus, que não somos filhos de Deus, Romanos 8,16. O ensino de Deus, né? A unção que vem do santo, que nós temos, que não precisamos que ninguém nos ensine, pois a sua unção ensina todas as coisas. Isso é um conhecimento privado. E a gente não pode rejeitar isso, a gente não pode blasfemar contra Deus dizendo que isso não existe. A questão é, a gente não vai fazer um ritual, a gente não vai ficar jejuando até a orelha bater palma para Deus falar com a gente. Não. Se Deus quiser falar, Ele é soberano, Ele vai fazer. Então, a gente não vai buscar isso, a gente vai se ater naquele conhecimento que é público, que a Escritura diz, e a gente vai saber que Deus, se quiser falar, vai falar, no caso de nos guiar, nos ensinar. Isso não só na área espiritual, é isso na área prática da nossa vida, na área de vivência da nossa vida. Que é a questão que o irmão perguntou da intuição. Então eu não rejeito que a pessoa possa ter, mas frequentemente, muitas vezes, por causa da nossa queda, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então você pode pela Bíblia, não vai ter erro. Vai na Escritura Sagrada, não tem erro. E se Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Pode ter certeza que Ele vai fazer o que Ele faz o que Ele quer. Então a gente não tem que ficar procurando isso como uma cocaína, um vício. Não. A gente tem que buscar o que a Escritura diz, se pautar pelo que ela falou
e a partir daí, então, entender as outras coisas. Até porque a própria Escritura vai nos dar um esclarecimento sobre as coisas. Paulo fala muito sobre a questão do conhecimento. Por exemplo, lá em Filipenses, ele fala, quando ele está falando para os irmãos, ele diz assim, se alguém pensa de outra forma, Deus o esclarecerá. Ou seja, se você está discordando de mim, Deus vai te esclarecer. Que se algum, ele está falando que existe... A gente não pode ter um temor, né? Porque Deus não vai... Deus quer o nosso bem, porque Deus nos escolheu para a salvação. A gente não pode ter um temor ao fato de Deus esclarecer nossa mente para as coisas, né? Nos dar a iluminação sobre certas coisas, da Escritura, entendimento. Então, mas a partir da onde? A partir da Escritura. A Escritura é a regra, é a escola do Espírito Santo. É a partir dela que nós temos que pautar a nossa vida, julgar até as nossas próprias experiências, né? Muitas vezes a pessoa está ali com experiência demoníaca e está achando que é de Deus, né? Não, totalmente demoníaco, totalmente diabólico, obsessão, uma coisa errada. Então a gente tem que julgar tudo pela palavra de Deus, né? Jonathan Edwards tem muitos relatos deles de experiências espirituais, tem diversos homens de Deus que tiveram experiências espirituais. A questão é, ele fala sobre isso muitas vezes? Não bota a experiência espiritual como sendo foco. O foco deles é a palavra de Deus, é o que Deus disse, entendeu? É você obedecer, é você conhecer a Deus, conhecer a Cristo na Escritura, conhecer as doutrinas bíblicas a fundo, as doutrinas mais essenciais e fundamentais do cristianismo, não na experiência, não no pormenor, né? Porque a gente não vive disso. Então, respondendo, existe conhecimento público, existe conhecimento privado. No conhecimento privado adentram coisas da nossa vida diária ou coisas da ciência até empírica, vamos dizer assim, entre aspas, que nós sabemos que não, mas a gente, né, no trabalho, no dia a dia, Deus nos usa nas esferas da nossa vida. Olha José, né? José sendo usado no Egito, Daniel sendo usado na Babilônia, José no Egito. Então Deus nos usa nas esferas da sociedade para, por sua providência, fazer alguma coisa. Imagina se o mundo só tivesse ímpio dentro das esferas da sociedade, o que ia ser? Isso é uma desgraça, isso é um caos. E Deus nos dá direções também, eu acredito, sim, de como agir, nos dá sabedoria, né? A sabedoria requer proposições, então, para agir em determinada situação, como José deu várias vezes respostas sábias, né? Não só apenas coisas de revelação, mas resposta sábia. Você tem que achar um homem inteligente, um homem sábio, que ele vai pegar e vai recolher o trigo todos esses anos de fartura, e depois então vocês vão ter trigo. Ou seja, isso é uma coisa, uma palavra de sabedoria. Parece ser simples, né? Porque você já leu a Bíblia. Mas a organização de tudo isso, a tarefa, o trabalho, a supervisão de tudo isso também foi algo bem difícil de se fazer. E eu creio que foi Deus que deu. Ele tinha o Espírito Santo e Deus direcionou José a fazer isso. Então, muitas vezes na sua vida, caso que você pega na sua área de trabalho e Deus está usando você, né, muitas vezes. E acredito que sim, isso se encaixa dentro do conhecimento privado, mas a gente não se pauta ele no conhecimento geral, a gente se pauta no conhecimento na revelação pública, né? Que é a palavra de Deus. Então, respondendo a questão e respondendo as duas distinções entre conhecimento público e privado. Tá aí o vídeo.